Olá, queridos amigos da TV Nova Luz. A TV que foi criada para iluminar o seu dia, os nossos dias. Eu gosto muito de repetir esse slogan da TV, porque é uma TV pequena, mas com muita gente trabalhando, muitos voluntários falando de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu acredito na transformação do mundo. Eu acho que nós já estamos bem perto do mundo da regeneração. Está entrando no ar, então, o Viver e Transformar. Olá, estamos de volta. Lembrando que nós estamos numa nova temporada. As semanas anteriores nós tivemos o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, e agora nós vamos falar dessa autocura. Nós podemos muito colaborar com a nossa própria cura. Às vezes conseguimos até promovê-la conosco mesmo. Embora a doutrina espírita esteja aí cheia de recurso, nos oferecendo tanto recurso, meus irmãos, você ir numa casa espírita, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, colocar seu copinho d'água aí e falar de Jesus e tomar uma água fluidificada, faz tanto efeito, é tão bom para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos começar, como sempre, nós somos 3, né? É a Rosália, que é uma historiadora. Além disso, ela é musicista. Outro dia fiquei sabendo que ela tem banda. Fiquei assim, de água na boca, sabendo disso. A Soninha é psicóloga, trabalha com muito carinho, com muito amor, ajudando as pessoas. Do meu lado, eu sou parapsicóloga. Além de professora, eu também sou parapsicóloga, sou também pintora, adoro viver. Então, nós 3 estamos preparadíssimas para ser parceiras de Jesus, tá? Eu convido você também a entrar nessa parceria, nesse projeto de amor de Jesus. Então, nós vamos ouvir a música para preparar o nosso ambiente, que é uma prece. A música é uma prece. Com certeza. Vamos lá, Rosália. Olá a todos. O nome dessa música é Vencer, da Clara Gomes. Quando você olha para trás e o que sente do que ficou que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vencer quem sempre sonhou, dar a vida à tua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção e implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração. Então, mais sagrado templo é o coração. Explica isso aí, Rosália. Se é, né? Se é. Na época, no cristianismo primitivo, né, no período contemporâneo a Jesus, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e com todos os seus tantos, ele está se referindo ao coração, porque na época de Jesus, o coração era o reservatório, não só do nosso espaço emocional, como também do nosso espaço mental e espiritual, né? Bem interessante, que agora a gente dividiu, né? Todo o sentimento está no coração, né? E o racional a gente passou para o cérebro. Mas é bem interessante a gente pensar que é um templo sagrado, né? Que a gente precisa se cuidar. A gente tem conversado nos programas anteriores sobre o nosso corpo como a nossa primeira morada, né?
E essa música da Clara Gomes, também sempre inspirada, ela diz que a gentileza é oração e que o coração é um templo, né? Que são alguns cuidados. Já que a gente está falando de autocura, né? Um processo, uma vivência especial de autocura, e a gente realmente se perceber como parte importante nessa grande engrenagem, né? Que é a Terra, que são as pessoas, né? É muito difícil. A gente não pode dizer que é fácil, né? O processo de autocura é muito difícil. E quando Jesus, né, ele vem reforçar na sua segunda revelação, a partir dos 10 mandamentos de Moisés, e quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, na verdade, fica bem claro, né, que antes de amar o próximo, nós temos de nos amar. Mas é muito difícil. Muito difícil a gente olhar com mais cuidado, com mais carinho. Então, é um programa especial, um momento especial para a gente realmente refletir sobre onde começa a nossa cura, né? Por onde a gente pode começar. O que você acha? E aí a Soninha tem vários passos ali. A primeira coisa é a gente assumir a responsabilidade, né? Deixar essa coisa de se sentir culpado ou de colocar a culpa no outro e assumir a responsabilidade do cuidado conosco, né? Em primeiro lugar, o auto-amor foi por muito tempo confundido e até usado por alguns como sinônimo de egoísmo. Mas não é isso, é outra coisa. O egoísmo é quando você só quer para você sem olhar o outro. O auto-amor é quando você cuida de você para cuidar do outro. Né? Porque para cuidar do outro você tem que estar bem. Então, eu acho que a primeira coisa é assumir essa responsabilidade. Se eu hoje estou sentindo isso, como a gente disse no programa do sofrimento, dos motivos de sofrimento. Cada sofrimento tem uma causa. Então, se hoje eu estou com uma doença, essa doença tem uma causa nesta vida ou em outra vida. Não importa. O importante é que, se nós estamos reencarnados com essa doença, é porque nós precisamos passar por ela e superá-la até. Por que não? Né? Você sabe que essa colocação, meus irmãos, que os espíritas, de modo geral, têm, e eu também tenho, né? Acho que não existe nenhuma dor que seja injusta. Toda dor que bate a nossa vida, se não é dessa existência, se nós não buscamos essa dor nessa existência, vem de vidas anteriores, que nós somos reencarnacionistas. E uma certa feita, falando isso com uma amiga minha, que o marido dela estava com uma doença muito chata mesmo, muito perversa, e aí eu falei com ela, vamos orar por ele, para que ele possa não se sentir culpado de nada, né, para ajudar nessa autocura dele. E ela virou para mim e falou assim, então você quer dizer que a doença dele, a culpa é dele? Ela ficou revoltada. Eu falei assim, não, eu não quero dizer que a culpa é dele, porque existem muitas doenças que a pessoa atrai até para servir de exemplo para a família de como enfrentar uma dor. Existem verdadeiros missionários que não teriam que passar por dor nenhuma. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a maioria das nossas dores, dessas doenças que a gente atrai, tem a sua causa, né, a sua origem no nosso próprio psiquismo, nos nossos próprios desequilíbrios. Por exemplo, eu tenho uma gastrite muito importante e a vida toda tratei dessa gastrite, desse problema gástrico. Mas eu tenho certeza que a origem disso sou eu mesma. A minha própria ansiedade, o meu próprio nível de não saber perdoar. Tudo isso você vai aprendendo ao longo da vida, que se você aprender a perdoar, se você aprender a superar as suas mágoas, se você aprender a ser menos ansiosa, com certeza a gastrite não vai permanecer, né? Assim como outras dores que chegam na nossa vida. Todas essas doenças autoimunes, elas têm uma raiz no emocional. Sim. Isso não tem jeito de negar.
porque os médicos não sabem nem que medicamento passar. Né? Que essas coceiras que dão, como é que chama aquela, uma coceira que a pessoa fica toda vermelha? Urticária. Outra, aquela que vai clareando a pele também. Vitiligo. Essas doenças autoimunes, com certeza, meus irmãos, têm raiz no seu emocional, se não desta vida, de vidas anteriores. Muitas, né? Até o próprio câncer, né? As doenças, por exemplo, respiratórias, que tem a ver com medo, né? Tem a ver com raiva guardada. E eu acho que a gente realmente deveria separar um tempinho da nossa vida para pensar. A gente tem, graças a Joana, a Divaldo, né? A ideia, a intuição das nossas amigas, da gente estudar o livro Plenitude, a gente tem observado o quanto é importante a gente realmente jogar uma luz nas partes do nosso corpo que a gente não presta muita atenção. Tem um rapaz que ele é um grande, hoje ele é formador de muitas juventudes budistas, o nome dele é Gustavo Gitt, e ele diz o seguinte, ele arrasta mesmo, sabe, muitos jovens, é muito interessante como muitos jovens, sobretudo de São Paulo, estão procurando respostas, né? Nessa vida tão materialista, né? Que nós estamos vivendo. O Gustavo, ele diz o seguinte, quando você está com muita raiva de alguém, observa o seu pé. Para de falar e observa o seu pé. E aí todo mundo ficou, por quê? Porque a raiva, você vai concentrar a força na mão, você vai querer bater, você vai querer esganar a pessoa. Ou você vai concentrar a força na garganta, você vai começar a querer gritar com a pessoa. Mas o seu pé está imóvel. O que seu pé está provando para você? Que é estado. Você não é aquilo. Que interessante. É muito interessante, né? Então, o processo de autocura é bem o que a Clara Gomes diz nessa música. Seja o que for, o pior passou. O pior momento já passou. Já passou. Então, o que a gente pode fazer com isso? Né? Tá doendo aqui. O que eu posso fazer para melhorar essa dor? Porque a dor está ali. Então, a gente convidou no primeiro momento, nos primeiros programas, a gente ser pesquisador dessa dor. Por que eu estou sentindo isso? Né? Vai procurando a raiz do problema. A gente não disse que é fácil, a Sônia sempre tem destacado nos finais dos programas que não é um movimento fácil, mas é um movimento muito necessário, um movimento muito útil. O movimento da autocura, mais do que útil nesse momento da Terra, é a urgência. A gente até precisa porque se a cuidar. gente não acreditar, não aceitar que é possível a autocura, ela não acontece. Porque o pensamento exerce uma força muito grande. Sim, por isso Jesus falava, tua fé te curou, não eu. Sim. É preciso que tenha esse movimento. E é verdade. E um dos fatores mais importantes é o fator pensamento mesmo, né? Então, é cuidar do que a gente está pensando. É pensar positivo. Porque muitas vezes a gente pensa e acaba atraindo, porque o cérebro está a favor de quê? A favor de cada um de nós. Você manda um comando para ele. E tem muita gente que fala coisas do tipo, eu preferia estar com tal doença. E acaba ficando com tal doença. Né? Ele está lidando com um desafio muito grande de vida e escolhe, isso é pior do que está doente de tal coisa. Então, é importante cuidar do pensamento. E é importante distinguir, quando a gente fala assim, mas essa coisa de ficar meditando e visualizando que tem uma luz que cura, resolve sim. Só que a gente já falou no programa que você precisa crer no que você está falando. Você precisa querer, né? Crer retamente para querer retamente e até pensar, né? É uma série de passos. E então o que acontece? Muitas vezes você pensa, eu quero saúde. Esse é o caminho certo, você querer saúde. Mas quando você está doente, você começa a querer se livrar da doença. E liberar uma doença é diferente de ter saúde. Sim. É verdade. Porque você pode liberar uma doença e pegar outra. E normalmente é isso que acontece. Tem muita gente que diz assim, mas eu fiz terapia há tanto tempo porque eu estava com tal dor aqui, aí pronto, melhorei, não tenho mais aquela dor, mas agora está me dando uma outra dor. Porque a causa, a origem não foi resolvida. Exatamente. E às vezes a causa está na minha forma de ser.
Por exemplo, se eu tenho necessidade de controlar tudo, eu posso ter uma dor no estômago. Porque, né? Eu posso ter uma gastrite, porque eu tenho uma necessidade de controlar tudo. Se eu trago uma tristeza muito grande dentro de mim, e às vezes uma tristeza pela frustração das coisas não acontecerem do jeito que eu quero, porque a tristeza, às vezes, não é por uma coisa triste que aconteceu, mas é simplesmente porque não acontece da forma como eu quero. Então, eu trago essa tristeza, eu posso acabar lesionando o meu perispírito e lesionando o órgão físico. Verdade. Então, tem que cuidar dos pensamentos. A Joana coloca como, no livro Plenitude, Joana de Ângeles, como um primeiro fator, cuidar do pensamento. É porque o pensamento é onde começa tudo, meus irmãos. A sua forma de ver o mundo. O seu pensamento, ele é construtor. Por exemplo, se você vai construir uma mesa, uma simples mesa, você tem que pensar nela primeiro, no material que você vai usar, vai ter que desenhar para depois executar. Então, o pensamento, se você começa a pensar no seu corpo como uma coisa ruim, uma coisa feia, um peso que você vai carregar nessa encarnação. Tem até o livro do Hermínio Miranda, A Diversidade dos Carismas, me lembrei agora, em que a médium Regina, ela não se identificava com o próprio corpo, nem com a própria família. A mediunidade dela, ela estava numa latência muito grande de vidas anteriores. E aquela família, ela não conseguia identificar como família dela, e ela tinha transtornos horríveis com isso. Então, isso pode ocorrer mesmo, até como prova. Mas aí, meus irmãos, a vigilância do pensamento, o treino do pensamento, que esse Rubem Alves, educador brasileiro, ele diz: educar é ensinar a pensar. Então, para a gente se autoeducar, nós temos que exercer essa vigilância. Sim. Então, se você está muito triste por alguma razão, né, você fala assim: não, eu passei por isso, estou triste, mas isso é transitório, eu já vou entender a razão disso tudo. Porque se você alimentar essa tristeza, essa raiva, essa melancolia... crer em algo superior, né? Porque você tem que pensar, mas se sintonizando com algo superior, sintonia com Deus mesmo, sintonia com a fonte do poder que você imagine, né? Porque se você não se sintoniza, você não vai buscar a carga mental que você precisa para curar. Exatamente. Então, precisa dessa sintonia. Então, além de você pensar, você tem que pensar positivo, você tem que pensar na fonte do amor. Deus, quando você pensa... na verdade, o que cura é o amor, né? Na verdade, é o alimento das nossas almas, né? É muito interessante a gente pensar que o processo da autocura, ele vai passar por alguns caminhos complicados, né? O caminho de você realmente pensar o que está te provocando aquele sofrimento e como você pode fazer para transformar. Mas a gente se acolhe muito pouco. A gente costuma ser... bastante compassivo com as pessoas, mas a gente não exerce muito a compaixão com a gente, né? É verdade. E isso dificulta muito, né? Dificulta muito, a gente adoece. Se culpa se exige, às vezes é uma autoexigência mesmo. Exatamente. Tem que ser perfeita. Exatamente. É por isso que uma neurocientista chamada Christine Neff, bem interessante, porque ela também fez encarnada. A Joana está fazendo desencarnado, o caminho de buscar conexões com os budistas para trazer para nós espíritas muitos desses ensinamentos. A Christine Neff, ela é estadunidense, inteligentíssima, PhD em diversas coisas, mas sentiu uma angústia muito grande. Ela buscou informações no budismo para ela entender como é que funciona a autocompaixão para a ciência. Muito interessante, né? Muito. E sabe que uma proposta que tem nesse livro dela, Autocompaixão, é da gente se dar autoabraços. Ah, isso é ótimo. Você se abraçar, né? E se acolher. E você mesmo se consolar. Sabe? Exercícios de escrever uma carta para você mesmo. Interessante. Porque a gente realmente não tem esse costume de se acolher. A gente é muito severo com os nossos equívocos. E você sabe muito, que uma heroína até passada, que agora voltou à tona, que é a Mulher Maravilha, a história dela é que ela é filha de deuses do Olimpo.
E ela, a arma que ela poderia usar era o laço, né? Ela não tinha nenhuma arma de violência, de bater. A arma era um laço que laçava as pessoas e levava para a justiça. E ela tinha um slogan que ela botava assim, aquela pose, aquela mão na cintura, né? E falava assim: o amor é possível. Era o slogan da Mulher Maravilha. Eu achei tão bonitinho. Uma certa feita eu terminei uma palestra assim, eu levei aquele negócio da Mulher Maravilha, que tem uma estrela, botei a mão na cintura assim, porque ela recomenda: olha no espelho, você é uma pessoa maravilhosa. Sim. Você, ser humano, é maravilhoso. Tem todos os recursos dentro de você. Mas você tem que acreditar de que o amor é possível. Sim. É possível você ter amor na sua vida e amar o seu semelhante. Se você não tem amor por você mesmo, você não tem nada para dar. E isso acontece isso exige muita disciplina, muito treinamento, né? Porque aí você vai ficar pensando: tudo bem, eu sei de tudo isso, já li a obra de Joana inteira e não consigo fazer. Mas é preciso colocar na prática mesmo, colocar em prática isso. Então você tem que cuidar da sua alimentação. Primeiro, é parar e pensar. É muito importante cuidar do corpo, cuidar dos exercícios, é cuidar das suas atividades, né? É você ter um planejamento diário ou mensal para que as coisas não se atropelem. E assim mesmo, às vezes, ainda atropela, né? Exatamente. A gente se atrasa aqui. Em dezembro, agora, eu tive uma oportunidade de passar uns dias numa tribo, lá em Paraty. Olha, que muito lindo. Legal. E lá eu aprendi uma palavra nova, que é Tchai. T-X-A-I. E eles toda hora um repetia para o outro: Tchai, Tchai, Tchai. Aí eu perguntei o que significava. E aí eles me explicaram que Tchai significa: você é o meu espelho. Olha, que interessante. E eu achei fantástico, porque tem tudo a ver com o nosso tema, com a autocura, porque a gente só vai se curar se a gente realmente observar que há uma humanidade comum. E que se todo mundo se equivoca, você se equivoca também. E que se todo mundo pode ser bom, você pode ser bom também. Então, se você olha para o outro como: você é meu espelho, tudo que você observa de positivo no outro, você tem. Estimule isso. É tudo verdade. que você observa de negativo do outro, você pode transformar, porque você também tem. Claro. E aí você vai passar a ser grato. E a gratidão é uma coisa que hoje está muito... Você precisa ser grato, né? E às vezes a gente olha para o outro e só vê o defeito do outro. Porque, na verdade, a gente está se cobrando muito mais ainda do que cobra o outro. Porque quando você vê o defeito no outro, é que ela falou, é porque você tem. Porque se não tivesse o defeito, você nem enxergava. Quando você vê o defeito no outro, porque é exatamente o que você tem. Porque você está se autoexigindo. O outro é seu espelho. É o espelho. Você não quer ter aquele defeito. Então você fica cobrando isso dele. Então a gente precisa ser grato. Grato até por ter defeito, né? Sim. Para poder se corrigir. Sim, né? sim. E aí você vai conseguir melhorar aos poucos, né? Fazendo todo esse trabalho, que exige também uma parte mental, que é essa parte de você estar cuidando da sua vida, né? Cuidando dos seus relacionamentos, mesmo, né? Cuidando das suas atividades, porque às vezes as pessoas reclamam: porque eu não tenho dinheiro, mas a pessoa não para pensar uma maneira de conseguir dinheiro. Exatamente. Que às vezes não é arrumando um emprego, até porque emprego está difícil. Né? Às vezes é buscando dentro dela uma coisa boa que ela precisa fazer, precisa voltar a fazer. Eu acho que a gente tem que aprender com esses povos originários aqui do Brasil, sabe? Com os povos indígenas, essa autocura. É raro você ver um povo que vive nas florestas adoecido. É mesmo. É raro você ver um povo que vive nas florestas triste. Porque eles costumam dizer pra gente que não tem como você ficar perto de uma cachoeira, de uma praia triste. Sabe? Que é muito que a bonita natureza, ela traz alegria, né? Pra gente, ela traz beleza, ela traz generosidade. Deus é muito generoso, Deus é o maior artista, né? Cada obra belíssima que ele fez pra gente contemplar. E eu conheci um garotinho lá, um curumim chamado Purrui. E ele ficou olhando pro meu celular, porque eu falei: você é tão bonito, eu posso tirar uma foto sua? Ele deixou eu tirar e depois ele me falou assim: eu não tenho celular, eu não ligo para essas coisas, não. Eu já estudo na escola com os outros meninos que tem, mas eu não ligo para isso, não. Aí eu falei: é mesmo, a minha conexão é muito melhor. Eu falei: mas não é verdade?
O menino tem uma cachoeira de um lado, uma praia do outro lado. Tem as funções, todos eles trabalham, né? Tem a questão da coletividade. Tem o tempo para eles fazerem cada coisa, né? E a gente aqui querendo consumir bastante. Porque quando Jesus falou bem-aventurados simples, vazio, né? Bem-aventurados simples, porque eles verão a Deus, é porque a simplicidade não é uma coisa fácil. Para você chegar à simplicidade, você tem que passar por toda essa complexidade que é viver a modernidade, sim, né? Sim. Porque nós não precisamos disso tudo, na verdade. A gente precisa de amor, que é o alimento da nossa alma, sim, né? E de ter uns olhos bons, como Jesus falou. Se os teus olhos forem bons, tudo será bom. A gente aprender a olhar. Porque a gente, apesar de ter olhos de ver, a gente não vê. Que ele fala, né? Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque a gente só vê aquilo que vai na nossa alma. Sim, sim. O nosso conteúdo, né? E a gente só consegue ouvir também o conteúdo das próprias crenças. Então, temos que mudar, né? A conclusão é essa, meus irmãos. Para a gente se curar, para a gente ter uma autocura, nós temos que mudar o nosso pensamento, como disse a Soninha, a princípio, aprender a pensar, depois criar uma estratégia, como diz meu neto, como é que eu falo com Jesus? Ele perguntou assim para mim, vovó, qual é a estratégia para falar com Jesus? Muito então bom. Você tem que criar uma estratégia para vencer essas imperfeições da sua alma. Porque quanto mais leve nós nos tornarmos, melhor nós seremos e mais saúde nós teremos, não é? Exatamente. Como já diz estamos a no música, final? Já estamos no final. Então vai na música. Como diz a música, vencer o que sempre sonhou, né? É. Que a gente seja o que a gente realmente sonha, assim. Porque eu costumo dizer para os meus sobrinhos, evangelizandos, que é muito... Você tem que ter muita inteligência, por exemplo, você ser mentiroso, você tem que ter boa memória, né? Gravar a história de trás para frente para trás. Você tem que ser muito... astucioso para você ser, por exemplo, um manipulador, porque ninguém pode descobrir que foi você. Tem que ter muita disciplina para fazer coisa errada. Olha só quanta energia, quanta inteligência a gente gasta, né? Se a gente puder transformar isso para algo pro lado positivo, bom, né? Nossa, que maravilha que vai ser o mundo, né? A nossa cura está em nós, né? Que a gente procure da melhor maneira, com bastante paciência. A gente também está fazendo isso e a gente sabe o quanto é complicado, quanto é complexo, no caminho, estamos no caminho. Mas eu acho que vale a pena. Então, vencer. Quando você olha para trás e o que sente do que ficou que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à tua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção e implantar o evangelho de vez no mais sagrado tempo, o coração. Nós tenhamos uma boa semana, uma semana de muita paz, e que essa pesquisa dentro de nós mesmos continue, né? Estamos juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem os questionamentos para a gente. Se tiverem sugestões também, né, para o desenvolvimento do programa. E contem conosco. Acima de tudo, contem conosco. A gente lê vocês, a gente conversa com vocês no bate-papo, que é muito bom, né? É um momento muito bacana. São pessoas muito queridas, com informações muito preciosas. A gente se ajudando junto, todo mundo juntinho, a gente vai chegar mais longe. Não é verdade? Um beijão.
Eu vou encerrar aqui com o quarto fator que a Joana coloca no livro, que é o seguinte: é a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, para a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Equanimidade é o temperamento moderado, né? Então, e aí ela fala dos pensamentos otimistas, da compaixão pelo algoz, né? Porque ela diz que o algoz é um doente da alma. Então, você precisa cuidar do outro também, mesmo que ele esteja lhe fazendo mal. E ela fala que é uma reparação do delito, quando é você que ofende, e ela coloca o homem como um coautor da sua recuperação. Coautor é porque a responsabilidade é nossa, mas a gente precisa do poder do amor, do poder de Deus, para se recuperar. Tá bom? Então, até a próxima, um grande beijo. E até lá. Até lá, meus irmãos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Não esqueça de colocar a sua aguinha para te ajudar, te fortalecer nas escolhas da vida que você vai fazer. Nós já escolhemos equivocadamente por muitas existências. Nessa existência, nos cabe a responsabilidade, como disse a Soninha, de saber que as nossas escolhas têm peso. E que se nós não pedimos ajuda, o mundo espiritual está aí para nos ajudar. Jesus falou: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então vamos buscar todo esse conhecimento que os amigos espirituais nos trouxeram para a nossa libertação. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser.